Olá, gente, tudo bem? Hoje o assunto são as minhas gafes de português. Então, quando eu mudei pro Brasil 10 anos atrás, eu jurava que eu falava português super bem e que eu não ia passar tanto aperto. Mas a verdade é que, quando a gente sai da nossa zona de conforto e tem que conversar somente com nativos, começa a acontecer algumas coisas de travar, começa a complicar as coisas um pouquinho. Isso é totalmente comum. Isso não acontece só quando os brasileiros vão pra fora conversar inglês. Isso também acontece quando a gente chega no Brasil pra falar em português. E com certeza eu já fiz vários e vários gafes. Eu tenho uma coleção de gafes que virou piada entre os amigos e as famílias. E eu vou dividir algumas delas com vocês aqui. Uma das primeiras histórias que eu lembro de quando eu cheguei aqui no Brasil uns 10 anos atrás foi uma das primeiras coisas que eu fiz onde eu paguei assim muito mico. Eu tava trabalhando na escola da minha prima como tradutora de um aluno e eu tava sentado na hora do recreio com todos os professores e meu tio me ligou e eu fiquei falando pra ele: tio, você tem que ir pro apontamento da minha avó. Como assim você esqueceu o apontamento da minha avó? E eu acho que eu repeti aquilo ali umas 5 vezes do apontamento da minha avó. Aí, ele ficou meio sem entender, desligou o telefone meio confuso, eu fiquei meio nervosa, porque eu falei, gente, como é que esquece o apontamento da própria mãe? Aí minha prima, que era filha dele, olhou pra mim e falou assim, prima, o que você tava querendo dizer? Eu falei, ué, a avó não tem médico hoje? Ela falou assim, o que é apontamento? Eu falei, é quando você vai no médico. Ela falou, não, prima, quando a gente marca alguma coisa no médico, a gente marca uma consulta. E eu jurava que era apontamento, porque em inglês, appointment é consulta. Então você marca um appointment. Então na minha cabeça, apontamento era uma consulta em português. E eu descobri na frente de toda a equipe dos professores que não era apontamento e que era consulta. Foi um momento onde eu quis cavar um buraquinho e colocar minha cabeça lá dentro e esconder do mundo. Paguei um bicaço no meu trabalho, achando que aquela palavra era em português. Mas o que acontece? Quando a gente muda lá pra fora, os brasileiros têm hábito de pegar palavras e dar uma brazucada nelas. E essa é uma das palavras que os brasileiros de fato usam lá fora. Eles falam apontamento. Então eu achava que apontamento era consulta. Enfim, um dos meus primeiros gafes, onde eu quase morri de coração. Até hoje essa prima se me vê fala, e aí, os apontamentos? Enfim, virou lenda esse apontamento. Também nessa mesma época, quando eu tinha acabado de chegar no Brasil, nos primeiros meses, eu querendo me sentir a brazuquinha, querendo entrar mais na cultura brasileira, escutar música brasileira, eu perguntava para as pessoas, que música você escuta? Aí o povo respondia, MPB. Aí eu chegava em outra pessoa e falava assim, que tipo de música você escuta? Que música você gosta? MPB. E eu escutei tanto esse tal do MPB que eu falava, caraca, deve ser tipo os Beatles brasileiros, essa banda é muito louca, todo mundo gosta dessa banda MPB. Aí um dia eu cheguei na minha prima e falei assim, prima, me mostra essas músicas dessa banda MPB. Ela falou assim, como assim banda MPB? Eu falei, eu pergunto pra todo mundo que tipo de música que gosta, que música que você escuta, todo mundo fala MPB. Deve ser uma banda muito boa. Aí ela caiu na gargalhada. E falou assim, prima, MPB não é uma banda, é um estilo musical. E eu passei meses jurando que era uma mega banda MPB, jurando que, tipo, os Beatles brasileiros. Aí a gente acha que os gafes e esses micos que a gente paga param nos primeiros meses, no primeiro ano, porque, a gente vai convivendo com a cultura e isso logo passa. Mas não é sempre assim. Então fique tranquilo, você pode passar anos no lugar e ainda dar uma bola fora. Uma que foi um pouco mais recente, que foi quando eu tinha uns 8 anos que eu já morava aqui no Brasil, eu tava atrasada pro trabalho, pedi meu esposo para me levar pro trabalho. Normalmente eu ia de Uber e eu não sabia exatamente explicar para ele onde é que era esse lugar. Aí eu falava pra ele assim, toda nervosa, porque eu não gosto de atrasar, eu falava assim, é lá perto do estágio, é perto do estágio. E ele olhava pra mim com a cara assim de não entender onde que eu tava querendo mostrar pra ele. Eu falava, é perto do estágio. Ele, como assim é perto do estágio? Que estágio? Ele pensando na cabeça dele, que estágio que você fez? Onde você fez um estágio? E eu pensando assim, gente, como é que ele não entende? O estágio é gigante ali na frente, como que ele não vai pra esse lugar? E ficou naquela conversa ali. Aí ele parou e falou assim, bem, o que você tá querendo dizer? Eu falei, o estágio de futebol. E ele começou a rir e falou assim, não é estágio de futebol, é estádio de futebol. Estágio é quando você faz um trabalho num lugar. Estádio de futebol. É o estágio de futebol. E a gente caiu na gargalhada. Ou seja, eu passei 2 Copas do Mundo no Brasil
E 8 anos aqui falando estágio de futebol e ninguém parou pra me corrigir, ou seja, pagando mico por 8 anos com estágio de futebol. Enfim, ou seja, gente, relaxa, essas coisas acontecem mesmo. Vai acontecer quando você for lá fora, vai acontecer numa sala de aula aqui de inglês, quando você encarar para conversar com um nativo e você tentar falar alguma coisa, às vezes você vai dar uma bola fora. Isso é super comum, isso é super normal. Então, a dica que eu tenho para vocês é relaxa, gente, deixa essas piadas rolar solto, deixa as pessoas rir junto com as pessoas, porque esses momentos criam as histórias boas. Até hoje as pessoas falam, e se eu fosse contar todos os meus gafes, a gente estaria aqui por horas contando os gafes meus que eu tenho em português. É tudo um processo de aprendizado. E quanto menos você se leva a sério, melhor nessa situação. Não precisa ficar tenso, não precisa sofrer, não precisa ir para casa, né, super desmotivado com o seu inglês. Se você errou, errou. Ri, deixa a piada rolar. Porque vai acontecer em várias situações, não somente uma, e não às vezes só no início. Isso vai às vezes te acompanhar por vários anos e isso é totalmente comum. Então é isso, gente, querendo que todo mundo relaxe aí, faça esse processo ser uma coisa super gostoso, curte esse momento de aprender inglês, curte esse momento mesmo, porque assim, gera histórias, tudo é um processo e nada vem perfeito e nunca ninguém vai ter aquele inglês perfeito sem algumas histórias dessas. Comente aqui abaixo, você já passou alguma situação dessa com seu inglês em sala de aula, onde você usou alguma coisa errada, já tentou conversar com o nativo e travou? Me conte as suas histórias aqui de dificuldades que você passou. Eu sempre quero saber dessas situações, até para todo mundo também ler e ver que somos todos humanos e essas coisas acontecem, né? Fazer o quê? Então é isso, galera. Até a próxima.